Boa tarde, gente. Eu vim falar mais uma vez, né, sobre essa questão da pandemia. Porque não tem como a gente não falar, né? E quando me sobra um tempo, eu prefiro fazer essas gravações porque me coloca de uma vez só próxima a todas as pessoas que eu gosto, a todas as pessoas que eu conheço e até aquelas pessoas que eu nem conheço, né? Bom, eu hoje vou começar com uma citação de um cara que para mim é o máximo. Aliás, hoje eu vou falar de dois caras que para mim são assim, né, maravilhosos. Bom, vou começar com José Saramago, que eu acho que essa citação dele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, segundo José Saramago, nada é para sempre, dizemos assim, né? Mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo. Gente, isso é muito profundo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? E trazer uma coisa assim tão bonita, né? Uma reflexão tão grande, né? Uma reflexão imensa, é muito bom. E, de uma certa forma, nos traz a esperança de que daqui a pouco tudo vai continuar fluindo como tem que ser, né? Bem, o isolamento social tem causado um impacto importante na vida de muita gente, especialmente no que diz respeito à saúde mental e aos laços sociais. Não é difícil ver publicações relembrando os tempos, né, em que podíamos sair de casa e abraçar todo mundo. Por isso, muita gente tem implorado aos pesquisadores para encontrar logo uma cura. Há também quem escute sobre o fim do isolamento social e apostando que em breve sairemos da quarentena e voltaremos à vida social normal que tínhamos. Bom, eu não sei qual é a sua posição religiosa, mas quero deixar claro que eu respeito, seja ela qual for. Porém, eu vou relatar aqui para vocês de uma maneira breve, assim eu espero, porque normalmente eu sou muito prolixa, sobre a minha, né? E isso, em momento algum, significa que eu queira que você concorde comigo, né? Que você aceite como absoluta verdade
o que eu vou falar. Bom, eu sempre fui, né, apaixonada por leitura. Sempre gostei muito de ler, embora eu nunca tivesse, na verdade, tido nenhum tipo de incentivo para isso em casa. Eu cresci vendo meu pai lendo o jornal todos os dias e vendo a minha mãe cuidar da casa, trabalhar muito, mesmo dentro de casa. Ela trabalhava para fora, dentro de casa, e a cuidar da gente, né? Levar, buscar na escola, enfim. Uma mulher realmente voltada para o lar. Então, ela mal tinha tempo de se olhar, que dirá de ler, né? Ela sempre teve uma vida muito difícil. Então, eu digo com toda a convicção que esse meu gosto pela leitura é natural, né? Aconteceu naturalmente. Bom, eu sou da época em que a gente era sócio do Círculo do Livro, né? A gente pagava uma mensalidade por mês e recebíamos os catálogos e escolhíamos os livros que a gente recebia pelo correio. Então, a gente lia Sidney Sheldon, Agatha, e 1 milhão de outros autores. Então, eu lia desde romance, suspense, ficção e crônicas. Até que, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu fui pela primeira vez a Salvador. Obviamente amei, né? Sou apaixonada por Salvador até hoje, né? Quando alguém diz para mim assim, nossa, não gosto de Salvador. Nossa, eu defendo com unhas e dentes porque eu amo Salvador. E em um desses dias que eu estava em Salvador com os meus tios, nós fomos visitar uma família amiga deles, né? Porque eu fui viajar com eles. E o assunto eram as plataformas marítimas, né? Era offshore, era petróleo, era perfuração, enfim, era essa linha, né, que se desenrolava entre as pessoas ali na sala. Obviamente, eu com os meus 14 anos não estava interessada em saber de perfurações, de offshore, né? De quanto tempo fulano estava embarcado, né? Quanto tempo fulano estava desembarcado, enfim, né? De toda essa dinâmica da marinha mercante. E aí eu já estava muito entediada, mas seria muita indelicadeza dizer que eu gostaria de ir embora. E aí eu comecei a olhar no meu entorno e vi sobre a mesa de centro da sala de estar onde nós estávamos um livro. E aí eu vou falar do segundo cara que eu acho fodão, né? Que eu acho incrível. Eu vi esse livro e pedi permissão
para pegar o livro. E comecei a ler. E assim, desde a apresentação do conteúdo do livro, eu tive uma sensação de encantamento como eu nunca tive até então, nunca tinha tido até então. E eu comecei a devorar aquelas páginas, porque a minha vontade era de terminar aquele livro logo, porque eu não queria perder nada daquele livro. Aquele livro estava em pouco tempo, em poucas páginas, trazendo uma paz para o meu coração absurda. Em tão pouco tempo, em tão poucas páginas, ele estava me fazendo ver a vida e o meu papel, né, de uma maneira diferente. Então eu fiquei encantada. Eu queria saber mais. Eu queria entender mais. Só que, obviamente, chegou a hora da gente ir embora. E eu não pude levar o livro. Até poderia pedir emprestado, mas fiquei com vergonha. Fomos embora para o hotel. No dia seguinte, de manhã, não tínhamos uma programação turística para fazer, até porque meu tio tinha que resolver alguns problemas de trabalho. E eu desci para a piscina do hotel. E aí, do nada, apareceu um dos rapazes da recepção com um embrulho na mão. E me perguntou: "Você é Lúcia?" Falei: "Sou." "Deixaram esse presente aqui na recepção para você." Falei: "Para mim?" Na hora, sim, na minha cabeça passou: mas quem? Eu não conheço ninguém aqui em Salvador que pudesse, de repente, vir no meu hotel, né, e me deixar um presente. Mas eu falei: "Tem certeza que é para mim?" "Sim, eu tenho." Abri imediatamente o pacote. E qual foi a minha surpresa? Era o livro que eu tinha começado a ler no dia anterior. Era o livro do Chico Xavier. E assim, gente, foi amor à primeira leitura. Foi um amor, é um amor eterno, que começou quando eu tinha 14 anos. E, a partir daí, eu comecei a construir a pessoa que eu sou. O Chico, na verdade, é um dos grandes responsáveis pela minha formação enquanto pessoa. Foi através das leituras dele que eu pude tentar ser uma pessoa cada dia melhor, mais humana, obviamente com falhas, porque todos nós somos falhos, por isso estamos aqui. E ele também foi um dos grandes responsáveis por eu ter consciência de que eu tenho um papel aqui nesse plano a ser cumprido. Eu tenho um combinado a ser cumprido e que eu devo cumpri-lo
e realizá-lo da melhor forma possível. Foi o Chico quem me ensinou a olhar o mundo como uma única coisa. Ou seja, eu sou o mundo sou eu. Eu sou o outro sou eu. Eu tenho que olhar o outro como eu gostaria que olhassem para mim. Eu tenho que respeitar o outro como eu gostaria que o outro me respeitasse. Eu preciso tentar ajudar o outro como eu gostaria que o outro tentasse me ajudar. E que ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo está aqui com uma só missão: evoluir. E a gente só evolui se a gente pôr em prática determinados sentimentos, determinados valores. Bem, no início nós falamos, depois da citação do Saramago, nessa questão do isolamento social. Mas antes da gente continuar, deixa eu só terminar a questão da continuidade que eu dei na minha relação com o Chico. Embora a gente nunca tenha se conhecido pessoalmente, Essa é uma das grandes frustrações, digamos assim, que eu tenho na vida. Eu gostaria muito de ter conhecido, de ter ido até Uberaba conhecer Chico Xavier, nem que fosse para agradecê-lo por todos os ensinamentos que ele me passou. Nessa época, lá dos meus 14 anos, era muito difícil a gente achar os livros do Chico Xavier para serem vendidos. Existiam livrarias meio que específicas, livrarias espíritas. O espiritismo naquela época, mesmo o kardecismo ainda era uma coisa com muito julgamento, muito desacreditado, digamos assim. E eu fiquei louca, porque eu queria adquirir outros títulos, outras obras. E com essas idas e vindas por conta de Petrobras, de plataformas, etc., eu ia muito para Macaé, porque a Petrobras tinha acabado de montar uma plataforma lá. E naquela época, a Praia dos Cavaleiros ainda valia a pena, mas eu ficava entediada. E aí, um dia eu resolvi ir ao centrinho de Macaé. E numa galeriazinha, eu vi um senhorzinho com uma banca com um monte de livros. Era um sebo. E eu comecei a olhar, aqueles livros para ver se tinha algum ali que me interessava. Até que, qual foi minha surpresa? Tinham 4 livros de Chico Xavier ali. E aí, é claro que eu os adquiri. Voltei para o hotel feliz da vida, fiquei na praia lendo e aprendendo e acrescendo com cada página,
com cada palavra, com cada capítulo. E por aí foi. Depois eu já sabia onde encontrar. Toda vez que eu ia a Macaé eu comprava. Toda vez que eu não podia ir, eu escrevi alguns títulos para o meu tio ou ir ou pedir alguém que fosse para tentar comprar para mim. Até que depois eu achei um lugarzinho que vendia livros espíritas, né? Que aí já tinha começado aquela questão da Confederação Espírita, né? Brasileira. Foi quando aí veio Zíbia Gaspari, enfim, um monte de outros. Bem, nessa época agora de pandemia, eu tenho trabalhado demais. Estou muito cansada, fisicamente e emocionalmente, totalmente fragilizada. Então tem dia que eu acordo de madrugada, arrumo a casa, limpo a casa, higienizo tudo, adianto a minha vida toda e fico esperando a hora de começar a trabalhar, porque a gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Tem dia que a gente termina, inclusive, nos primeiros minutos do dia seguinte. Mas tem dia que eu tô tão cansada que eu resolvo tentar chamar o sono ou acalmar o meu coração. E resolvi, como tudo está fechado, fazer algumas releituras. Porque releitura é muito bom. Porque às vezes, a primeira vez que a gente lê um livro, a gente diz, pô, que legal, que enredo legal, pô, o cara escreve bem, pô, que história, né? Que porra, isso, aquilo. Aí depois, passado um tempo, a gente vai ler de novo e percebe quanta coisa a gente deixou passar. Não por distração, mas porque talvez naquele momento, aquela citação, aquela passagem não fosse importante para a gente. O nosso olhar naquele momento, o nosso emocional naquele momento, não estava ainda preparado para algumas observações, para algumas reflexões, né? Então, em um desses dias, eu relendo o livro do Chico, eu me lembro, eu vi que tinha uma passagem em que Chico Xavier dizia que seria chegado um momento que iria se abater sobre o mundo uma grande pandemia. E que essa pandemia tinha um grande objetivo. Bom, como eu disse, da primeira vez que eu li, eu falei, nossa, né? Por que será? Quando será? Qual o objetivo? Mas passou. E nessa última semana, quando eu reli, aí eu lembrei, eu falei, gente, é verdade. E na época eu me questionei, mas deixei para lá. Vieram tantas coisas, mas que não foram mundialmente, né? Não afetaram as pessoas de forma mundial. E aí, por coincidência, no dia seguinte, eu recebi de um colega
uma suposta, uma pseudo-psicografia de um espírito de um homem francês. Por que eu digo uma pseudo-psicografia? Porque eu não posso garantir a veracidade dela. Portanto, eu ouvi com muita atenção, com muito respeito, até porque eu acredito piamente nas psicografias, até porque eu já recebia. E na psicografia que eu recebia, ali estavam coisas que só eu sabia, que só eu sabia porque só eu sentia. E alguns aconselhamentos em relação a esses sentimentos que eu estava vivendo. E várias outras passagens. Então eu acredito. Porém, em relação a essa ou a outras, eu não posso garantir a veracidade. Mas, sendo ela verdadeira ou não, eu acho que existem coisas pontuadas que são de extrema importância e que servem para que a gente reflita, né, sobre uma série de coisas, sobre as nossas condutas. Então eu fiz uma síntese do que é essa psicografia, né, relatava, né, e vou ler rapidamente para vocês, para que vocês possam refletir, porque serve, se não serve para a gente acreditar que é de fato uma psicografia, que ela sirva pelo menos como reflexão. Bom, a psicografia, né, dizia o seguinte, deixa eu só me como é que é? Me resolver aqui com o meu computador, que às vezes ele me dá uma sacaneadinha. Bom, consegui. Bom, dizia o seguinte: apesar de toda a tripulação planetária se encontrar aparentemente alarmada pela pandemia que está se alastrando por todo o globo, saibam que cada um de vocês, durante seu plano reencarnatório, já tinha ciência desse desafio, assim como da importância de passar por este momento único. Eu sei que estão fartos de notícias, esclarecimentos e informações sobre o atual momento vivido. Mas permitam-me dar a visão de toda a situação vivida pela ótica do nosso plano, o plano espiritual. Em primeiro lugar, permita-me minha apresentação. Aí ele se apresenta como esse espírito, né, francês, nascido em 1940 e alguma coisa, né? Então ele se apresenta e ele diz o seguinte: sou membro de uma agrégora espiritual e hoje trabalhamos
arduamente neste novo processo transicional no qual o planeta se encontra, uma vez que, como já foram vastamente informados pelo nosso irmão Francisco Xavier, mudanças drásticas estão ocorrendo, e aqui estou para lhes explicar nosso projeto para esse grande salto que vocês estão presenciando nesse momento. Em primeiro lugar, por mais antagônico que pareça, encarem esse período como um grande presente que lhes foi dado por puro merecimento. Se olharmos alguns meses atrás, vocês viviam uma conduta totalmente antagônica em relação a uma experiência encarnatória. Nada mais estava sendo sentido, nada mais vivenciado, saboreado e aprendido. O foco era sempre o futuro, o próximo fim de semana, a próxima festa, o próximo feriado, o próximo churrasco, o próximo objetivo material. Em outras palavras, a grande maioria, cerca de 85% da população da Terra estava subutilizando sua existência, e por isso ocorreu essa pandemia, com o objetivo de frear a humanidade que se encontrava em um movimento sem propósito e sem destino. Mas então, o que devemos esperar daqui para frente? Em nossos planos, caso a evolução comportamental continue da forma que se encontra nos dias atuais, com muito amor, compaixão e fé, o início da reversão do quadro mudará mundialmente. Bom, essa foi a síntese da carta, do vídeo, na verdade foi um vídeo que eu recebi. Então, gente, volto a dizer, independente da nossa posição, da nossa religião, do nosso credo, enfim, eu acho que, sendo isso verdadeiro ou não, essa questão da psicografia, a mensagem, ela foi muito positiva. A mensagem foi pedindo mais uma vez que a gente reflita sobre o que é verdadeiramente importante para a gente. Sabe, semana passada, o sinal aqui de telefone na minha casa estava muito ruim e eu tinha que atender uma professora. E saí andando pela casa, feito louca, com o celular no ouvido. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E até que eu fui à varanda do meu quarto.
e o sinal ali ficou bom. E no meio da conversa que eu estava tendo com ela sobre o trabalho, até porque essa é uma das minhas funções, eu de repente parei de falar com ela e falei: cara, sabe o que tem aqui na cumeira do meu telhado? 2 tucanos. E eles são lindos. Gente, há muito tempo eu não via um tucano aqui. Olha só, gente, como é esse isolamento social, né, que a gente está sendo obrigado a fazer, está fazendo bem ao planeta. A gente tem que aprender de uma vez por todas que tudo é uma coisa só. A gente faz parte de tudo isso. Fazemos parte desse imenso ecossistema. Então a gente tem que respeitar tudo e todos que fazem parte disso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Foi bem longo, foi muito mais longo do que eu esperava, mas que vocês tenham tido a oportunidade de acompanhar a minha linha de raciocínio e quem sabe que essa linha de raciocínio permita, de alguma forma, que vocês também reflitam em determinadas coisas. Continuem em casa, continuem se protegendo e que Deus abençoe a todos vocês. E que se a gente começar a se comportar bonitinho, direitinho, logo, logo, a gente vai poder estar saindo de novo e se abraçando. Que o povo que gosta de se abraçar é o carioca, né? Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa noite.